Nos anais da história militar, conforme a poeira da Segunda Guerra Mundial se assentava e a Guerra Fria se aproximava, uma nova força emergiu das paisagens áridas do Oriente Médio, pronta para redefinir a própria essência da guerra. Bem-vindo ao formidável arsenal de Israel, uma nação cuja própria existência foi marcada pelo crisol do conflito, levando à criação de algumas das armas mais avançadas e experimentais do mundo. Desde a fundação de Israel em 1948, a urgência de sua posição precária estimulou a inovação a uma taxa sem precedentes. O Merkava, que significa carro de combate, é um testemunho dessa inovação. Projetado na década de 1970, este tanque de batalha não era apenas uma arma. Era um símbolo do espírito indomável de Israel, combinando o poder de fogo formidável com a proteção inigualável de sua tripulação. Mas o Merkava foi apenas o começo. Entre no mundo da guerra cibernética, onde a elite da Unidade 820 de Israel mergulhou no reino digital, pioneira em táticas cibernéticas que deixariam os adversários às cegas. Então, há o Iron Dome, uma maravilha da tecnologia de interceptação de mísseis, que desde sua implantação em 2011 salvou inúmeras vidas, interceptando foguetes em pleno ar, transformando potenciais tragédias em meros espetáculos no céu. No entanto, em meio a essas maravilhas da tecnologia, deve-se ponderar, como fez o estimado físico e pai da bomba atômica, J. Robert Oppenheimer, citando o Bhagavad Gita: "Agora, tornei-me a morte, o destruidor de mundos." Como a própria essência de armamentos tão poderosos se reconcilia com os valores de preservação e defesa, consegue imaginar o peso da responsabilidade que vem com o manejo de tal poder? Junte-se a nós, enquanto embarcamos em uma jornada ao coração do poderio tecnológico de Israel, explorando as histórias, as mentes e as inovações que moldaram sua paisagem militar moderna. Bem-vindo ao Diário de Júlio César. Escudos no céu, o conto do domo de ferro e feixe de ferro. No coração de Israel, onde a história antiga se entrelaça com a inovação moderna, a história do domo de ferro se desenrola. A concepção do domo de ferro remonta à metade dos anos 2000, quando um número crescente de ataques de foguetes representava sérias ameaças às áreas civis da nação. A Rafael Advanced Defense Systems, uma empresa israelense de tecnologia de defesa, fez parceria com as forças de defesa de Israel para enfrentar essa ameaça iminente. Até 2011, sua criação, o Domo de Ferro, estava operacional. Enquanto os foguetes rasgavam os céus, o sistema de radar do Domo de Ferro, desenvolvido em colaboração com a Elta Systems, localizava suas trajetórias. Com uma elegância rápida, mísseis interceptadores Tamir eram lançados, neutralizando as ameaças vindouras com notável precisão. O general de brigadas Vika Haimovich, outrora chefe da defesa aérea de Israel, costumava dizer: "A mão da inovação é tão poderosa quanto a mão da defesa." No entanto, a maravilha do Domo de Ferro não era apenas seu poder tecnológico, mas também sua adaptabilidade. O sistema podia diferenciar entre foguetes, que representavam verdadeiras ameaças para áreas povoadas, e aqueles destinados a campos abertos. Este discernimento estratégico não apenas economizava recursos, mas também salvava inúmeras vidas civis. No meio da admiração pelo Domo de Ferro, muitos podem negligenciar seu equivalente menos conhecido, o feixe de ferro. Enquanto o Domo de Ferro lidava com foguetes de curto alcance e granadas de artilharia, o feixe de ferro foi projetado para combater ameaças ainda mais curtas, como drones e morteiros, utilizando energia direcionada. Aproveitando o poder dos lasers, o feixe de ferro era uma resposta às dinâmicas rapidamente mutáveis da guerra moderna. Os sussurros nos corredores da defesa muitas vezes insinuavam que este era o sentinela silencioso de Israel, trabalhando ao lado de seu contraparte mais barulhento. Dr. Danny Gold, por vezes referido como o pai do Domo de Ferro, compartilhou certa vez uma anedota dos primeiros dias de desenvolvimento do sistema. Ele lembrou de uma fase de teste particularmente desafiadora, onde o interceptador errou seu alvo várias vezes. No meio do desespero, uma jovem engenheira, Yael, rabiscou uma citação de Albert Einstein no quadro branco do laboratório: "Você nunca falha até parar de tentar." Isso se tornou o mantra não oficial que alimentou noites tardias e testes implacáveis até que o sucesso fosse alcançado.
No entanto, em meio às histórias de inovação, há um lado humano frequentemente esquecido desses sistemas de defesa. Comunidades que vivem perto das áreas de fronteira, outrora resignadas aos sons de sirenes e ao medo de foguetes, agora encontraram um novo sentido de normalidade. Crianças podiam brincar ao ar livre e famílias podiam se reunir sem a constante ameaça iminente. Um morador idoso de Ashkelon, cidade frequentemente alvo de foguetes, brincou certa vez: "O domo de ferro não intercepta apenas foguetes, ele intercepta o medo." Outra curiosidade reside nas convenções de nomes. Enquanto domo de ferro simbolicamente representava um escudo protegendo a nação, feixe de ferro denotava precisão e foco, muito como um feixe de laser. Esses nomes, escolhidos com cuidado, refletiam tanto a função quanto o espírito dos sistemas. O general Eyal Zamir, uma figura-chave no estabelecimento de defesa de Israel, certa vez refletiu durante uma coletiva de imprensa: "Defesa não é apenas sobre armas e tecnologia, é sobre o espírito de uma nação, a vontade de proteger e o ímpeto para inovar." De fato, a história do domo de ferro e do feixe de ferro não é apenas um testemunho do poder tecnológico de Israel, mas também de seu espírito indomável. Guardiões digitais, a busca de Israel na fronteira cibernética. No coração do Oriente Médio, entre as antigas pedras de calçada de Jerusalém e os centros de inovação de Tel Aviv, fermenta uma revolução digital. Israel, uma nação imersa na história, emergiu como uma vanguarda global no domínio da cibersegurança. A jornada começou no final da década de 1990. À medida que o mundo abraçava a era digital, Israel reconheceu a natureza evolutiva das ameaças. Foram-se os dias em que as batalhas eram travadas apenas em terra, mar e ar. O reino digital surgiu como o novo campo de batalha. Yitzhak Ben Israel, frequentemente considerado o padrinho da iniciativa de cibersegurança de Israel, previu a importância dessa mudança de paradigma. Em uma conferência em Herzliya em 1998, ele declarou: "A próxima guerra não será travada apenas com mísseis, será travada com bytes e bits." A Unidade 8200, o corpo de elite de inteligência das Forças de Defesa de Israel, desempenhou um papel crucial na formação da paisagem de cibersegurança da nação. Embora suas operações permaneçam envoltas em segredo, histórias ocasionalmente transpiram, pintando um quadro de jovens prodígios da tecnologia trabalhando incansavelmente para defender as fronteiras digitais da nação. Uma anedota narra a história de um soldado de 19 anos, da Unidade 820, que detectou e neutralizou um sofisticado ataque cibernético visando o abastecimento de água de Israel. Quando perguntado mais tarde sobre sua motivação, ele simplesmente disse: "Água é vida. Protegê-la é meu dever." Tel Aviv, frequentemente apelidada de Silicon Wadi, tornou-se o epicentro dos esforços cibernéticos de Israel. Na década de 2010, a cidade fervilhava com startups, incubadoras e laboratórios de inovação dedicados à cibersegurança. A conferência anual Cyber Week, sediada na Universidade de Tel Aviv, atraiu especialistas, inovadores e formuladores de políticas de todo o mundo. Foi aqui, em 2013, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu observou: "No domínio cibernético, o defensor tem que estar certo 100% do tempo, enquanto o atacante só precisa ter sucesso uma vez. Essa assimetria me mantém acordado à noite." Mas o que realmente distinguiu Israel foi sua singular fusão de academia, militares e indústria. Universidades como a Ben Gurion, em Beersheba, não ofereceram apenas cursos de ponta em cibersegurança, mas também se associaram à indústria para impulsionar pesquisa e inovação. Dr. Gabi Siboni, uma figura proeminente na academia cibernética israelense, frequentemente enfatizou a necessidade desta trindade, afirmando: "Conhecimento, aplicação e inovação. Esses são os pilares de nossa força cibernética." Uma das curiosidades do ecossistema de cibersegurança de Israel é a iniciativa Firewall Humano. Em vez de depender apenas da tecnologia, Israel investiu pesadamente no treinamento de seus cidadãos para reconhecer e relatar ameaças cibernéticas. A lógica: a tecnologia pode falhar, mas uma cidadania vigilante poderia fornecer uma camada adicional de defesa. No meio dos bits e bytes,
a jornada cibernética de Israel teve sua cota de contos de intriga. Rumores sussurrados nas vielas de Jerusalém falavam de uma operação conjunta entre Israel e os Estados Unidos, levando à criação do verme Stuxnet, um malware que supostamente sabotou o programa nuclear do Irã em 2010. Embora os detalhes permaneçam classificados, Stuxnet mostrou o profundo impacto da guerra cibernética na geopolítica. Ao longo de sua viagem cibernética, Israel buscou inspiração em seu rico tapete de história e cultura. As antigas muralhas de Jerusalém, que protegiam a cidade de invasores, eram frequentemente comparadas a firewalls modernos. O renomado historiador Eli Barnavi uma vez refletiu: assim como nossos ancestrais guardavam estas muralhas com vigilância, devemos guardar nossas muralhas digitais com igual fervor. Asas sem guerreiros. A dança de Israel com drones. No meio das dunas douradas do deserto de Negev, uma revolução silenciosa ganhou voo. Os céus de Israel, outrora dominados pelo rugido dos jatos de combate, começaram a testemunhar o zumbido silencioso de veículos aéreos não tripulados, VANTs. Esses drones, pioneiros de uma nova era, exibiam a habilidade de Israel em misturar tecnologia com estratégia. A década de 1970 marcou o início da incursão de Israel no domínio dos VANTs. A Guerra do Yom Kippur de 1973 sublinhou a necessidade de melhores capacidades de reconhecimento. Visionários como Abraham Karen, que mais tarde se tornou conhecido como o pai do drone Predator, iniciaram o desenvolvimento de protótipos de VANTs em sua garagem em Tel Aviv. No final dos anos 1970, Israel introduziu seu primeiro VANT operacional, o Tadiran Mastiff, projetado principalmente para vigilância. Ao longo da década de 1980, à medida que as tensões na fronteira escalavam, os VANTs de Israel desempenhavam um papel crucial na coleta de inteligência. A Primeira Guerra do Líbano, em 1982, viu o drone AI Scout em ação, fornecendo dados em tempo real que se mostraram inestimáveis para as forças terrestres. O general de brigada Amos Lapidot, ex-comandante da Força Aérea Israelense, uma vez refletiu: o olho no céu vê tudo, sabe tudo. Mas os VANTs não eram apenas espectadores silenciosos, eles evoluíram para jogadores dinâmicos na estratégia de defesa de Israel. A década de 1990 testemunhou a introdução dos drones Heron e Searcher, equipados com sensores avançados e durações de voo mais longas. Eles patrulhavam silenciosamente as fronteiras, suas câmeras perfurando a escuridão da noite, garantindo que nenhuma ameaça passasse despercebida. Um episódio intrigante do final dos anos 90 fala de uma operação secreta no sul do Líbano. Um VANT israelense, enquanto em uma missão de reconhecimento, capturou imagens de um encontro inimigo. Em vez de mobilizar jatos de combate, as forças de defesa de Israel utilizaram as imagens do drone para coordenar uma operação terrestre, minimizando danos colaterais. Este incidente destacou a mudança nas dinâmicas de guerra, onde o cérebro muitas vezes triunfava sobre a força bruta. A inovação não estava confinada aos hangares militares. Universidades como o Technion em Haifa tornaram-se centros de pesquisa de drones. O professor Itzhak Klein, uma figura líder em engenharia aeroespacial, uma vez comentou: o VANT não é apenas uma máquina, é uma filosofia. Representa nossa busca para ultrapassar limites sem arriscar vidas. Com o amanhecer do novo milênio, Israel expandiu seus horizontes de VANTs. Drones como o Eitan, com sua impressionante envergadura e capacidades de altitude, foram desenvolvidos para missões de longa distância. No entanto, nem todos os drones eram gigantes. O Black Sparrow, um pequeno VANT que imita um míssil em entrada, foi projetado para exercícios de defesa, garantindo que os céus de Israel permanecessem impenetráveis. As ruas movimentadas de Jerusalém testemunharam outra maravilha dos VANTs. Histórias falavam de um drone, do tamanho de um beija-flor, voando ao redor das antigas muralhas da cidade. Esta maravilha em miniatura, apropriadamente chamada de Nano Hummingbird, foi rumorejada como um drone espião, embora seu verdadeiro propósito permaneça envolto em mistério. Uma citação de David Ivry, um esteio no setor de defesa de Israel, encapsulou o ethos dos VANTs da nação.
Durante um simpósio em Herzliya em 2005, ele refletiu: nossos antepassados liam as estrelas. Nós lemos os fluxos de dados de nossos drones. Ambos nos guiam em direção ao nosso destino. No entanto, em meio às histórias de tecnologia, a essência da jornada dos Vantes de Israel permanece profundamente humana. Uma anedota narra a história de Yael, uma jovem operadora de Vantes. Durante uma missão rotineira, a câmera de seu drone capturou uma criança presa perto de um campo minado. Yael, desafiando o protocolo, guiou uma equipe de resgate usando o feed de seu drone, garantindo que uma vida fosse salva. Quando mais tarde perguntada sobre sua decisão, ela simplesmente disse: drones podem não ter um coração, mas a pessoa por trás deles não. Merkava, a odisseia do carro de combate de ferro ao longo do tempo. No coração das paisagens ondulantes de Israel, um colosso tomava forma no final da década de 1970. Não uma criatura da mitologia, mas uma maravilha da engenharia, o tanque de batalha principal Merkava. Seu nome, que significa carro de combate em hebraico, foi inspirado por guerreiros antigos, mas seu design era puramente futurista. Fruto da mente do general Israel Tal, um estrategista militar visionário, o Merkava nasceu da necessidade. Após a Guerra do Yom Kippur em 1973, Israel percebeu a necessidade premente de um tanque de batalha adaptado aos seus cenários de combate e terrenos únicos. O general Tal, frequentemente chamado carinhosamente de Talik, idealizou um tanque que priorizasse acima de tudo a proteção da tripulação. Ele costumava dizer: a verdadeira força de uma nação não são suas armas, mas seus soldados. A concepção do Merkava, em 1979, foi revolucionária. Diferentemente dos designs tradicionais, onde o motor era colocado na traseira, o motor do Merkava foi posicionado na frente, atuando como um escudo adicional para a tripulação. Este design refletia o ethos de Israel, o valor das vidas humanas sobre a maquinaria. Com o passar dos anos, o Merkava evoluiu, com cada iteração carregando a marca das experiências de combate de Israel. O Merkava Marca II, introduzido em 1983, ostentava maior poder de fogo e um novo sistema de controle de tiro. Mas não era apenas sobre ofensiva. A armadura reforçada do Marca II mostrava o compromisso contínuo de Israel com a defesa. Na década de 1990, rugiu para a existência o Merkava Marca III. Com um motor mais potente e armadura modular avançada, era uma força a ser reconhecida. Uma anedota de um exercício de treinamento nas colinas de Golã fala muito sobre seu poder. Um jovem comandante de tanque, Avi, conseguiu navegar seu Marca III por terrenos traiçoeiros que eram considerados intransponíveis. Os espectadores assistiam admirados enquanto o tanque, apelidado de Cabra da Montanha para aquele exercício, escalava alturas com uma agilidade que desmentia sua enorme estrutura. A virada do milênio testemunhou o nascimento do Merkava Marca IV. Estreando em 2004, foi o ápice das lições aprendidas em conflitos anteriores. Equipado com o sistema de proteção Trophy, ele poderia interceptar mísseis antitanque, um recurso que mais tarde se mostraria inestimável durante escaramuças na fronteira. No entanto, a história do Merkava não é apenas sobre poderio militar. Está repleta de contos de espírito humano. Histórias abundam de tripulações personalizando seus tanques, gravando nomes ou pintando símbolos, infundindo-os com individualidade. Uma dessas histórias narra o conto de um tanque chamado Shirley, assim batizado por sua tripulação em homenagem a uma música querida de seus dias de treinamento. O major-general Baruch Masliach, uma vez no comando do Corpo Blindado de Israel, destacou o vínculo entre o Merkava e sua tripulação. Em um encontro em Latrum, o Museu de Tanques de Israel, ele refletiu: o Merkava não é apenas aço e poder de fogo, é suor, lágrimas e memórias. Uma curiosidade sobre o Merkava é sua adaptabilidade além da guerra. O chassi do tanque foi reaproveitado para várias necessidades civis, incluindo combate a incêndios em terrenos desafiadores. Esta dualidade de máquina de guerra e salvadora de vidas é um testemunho do espírito inovador de Israel. Flechas celestiais, o voo dos guardiões aéreos de Israel. No vasto espaço do céu azul claro de Israel, emerge um protetor sofisticado,
o Sistema de Defesa de Mísseis Flecha. À medida que a paisagem geopolítica do Oriente Médio evoluía no final da década de 1980, Israel sentia a necessidade premente de uma defesa avançada contra mísseis balísticos de longo alcance. Surge então o Sistema Flecha, uma joint venture entre a Israel Aerospace Industries e a empresa americana Boeing. A conceituação inicial do Sistema Flecha começou no final dos anos 1980. Até 2000, o Flecha 1 tinha sido substituído pelo mais avançado Flecha 2, projetado especificamente para interceptar e destruir mísseis em altitudes mais elevadas e com maiores velocidades. Esta iteração tornou-se operacional em 2000, preparando o cenário para uma nova era de defesa aérea. Boaz Lev, uma figura proeminente na AI, comentou em 2002: "O céu não é o nosso limite, é a nossa responsabilidade." Disse que, durante a fase de desenvolvimento do Flecha 2, os engenheiros enfrentaram um desafio único. O computador do sistema tinha que tomar decisões em frações de segundo, enquanto filtrava uma infinidade de dados irrelevantes. Uri Sinai, um engenheiro de software do projeto, implementou de forma engenhosa algoritmos inspirados na natureza, imitando a maneira como as aves de rapina se concentram em seus alvos em meio a distrações. Na década de 2010, as ameaças que Israel enfrentava haviam evoluído. Havia uma crescente preocupação com mísseis capazes de viajar além da atmosfera e, em seguida, reentrar, complicando a interceptação. Isso levou ao desenvolvimento do Flecha 3, operacional até 2017. Diferente de seus predecessores, o Flecha 3 tinha a capacidade de interceptar mísseis fora da atmosfera da Terra, uma proeza comparável a acertar uma bala com outra bala, conforme descrito pelo general Amnon Reshef, uma figura-chave nos primeiros dias do programa Flecha. Embora os avanços técnicos do sistema Flecha sejam notáveis, histórias de espírito humano e inovação estão entrelaçadas em sua essência. Uma anedota dos primeiros dias de teste do Flecha 3 conta sobre um jovem técnico chamado Lior, que notou uma pequena discrepância nos dados de trajetória do sistema. Inicialmente ignorada, a persistência de Lior levou à descoberta de um pequeno erro de calibração. Essa observação de olho de águia, como mais tarde foi apelidada, potencialmente salvou o projeto de contratempos significativos. O nome Flecha não era apenas uma representação da natureza rápida e precisa do sistema, era simbólico das aspirações de uma nação sempre apontada para o céu, buscando a paz, mas preparada para os desafios. Menachem Begin, ex-primeiro-ministro de Israel, uma vez disse: "A paz é a beleza da vida." Embora ele não estivesse se referindo diretamente ao sistema Flecha, essas palavras encapsulam a essência de por que tais sistemas de defesa existem, para salvaguardar a paz e o modo de vida de uma nação. Curiosamente, embora o sistema Flecha fosse principalmente um mecanismo de defesa, sua influência se estendia além do âmbito militar. Universidades e instituições tecnológicas em Israel experimentaram um aumento no interesse em engenharia aeroespacial, com estudantes inspirados pelo sucesso do Flecha. O professor Ziv Zalewski, da Universidade Bar-Ilan, uma vez mencionou em uma palestra: "O sistema Flecha não é apenas um míssil, é um farol para engenheiros aspirantes." As colaborações internacionais do sistema Flecha também fomentaram um senso de camaradagem. Engenheiros americanos e israelenses frequentemente trocavam anedotas sobre seus desafios únicos. Uma dessas histórias fala de um engenheiro americano surpreendido pelo gosto da equipe israelense por expresso tarde da noite. "É o nosso combustível secreto", brincou um colega israelense. Guardião dos céus. O legado da fisga de Davi. Nos anais da histórica defesa de Israel, um capítulo permanece dedicado a um sistema tão poético em nome quanto poderoso em função, a fisga de Davi. Tirando seu nome do conto bíblico de Davi, que derrotou o gigante Golias com uma única pedra de sua funda, este sistema de defesa foi criado para enfrentar os Golias modernos, ameaças de mísseis de médio a longo alcance. O início do século XXI viu uma mudança na paisagem geopolítica do Oriente Médio. As ameaças que Israel enfrentava não vinham mais apenas de vizinhos imediatos, mas também de adversários armados com capacidades de mísseis mais avançadas.
Reconhecendo o desafio em evolução, Israel, em colaboração com os Estados Unidos, embarcou em uma missão no meio dos anos 2000 para desenvolver um sistema capaz de interceptar essas ameaças. Liderado pelos visionários da Rafael Advanced Defense Systems e da Raytheon, a Fisga de Davi começou sua jornada do projeto à realidade. Operacional em 2017, a Fisga de Davi preencheu uma lacuna crucial na estratégia de defesa multicamadas de Israel, encaixada entre as capacidades de curto alcance do Domo de Ferro e as interceptações de longo alcance do sistema Arrow. Dr. Amir Peretz, uma figura-chave no estabelecimento de defesa de Israel durante o desenvolvimento inicial do sistema, uma vez disse durante uma conferência em Haifa: "No jogo da defesa, cada camada, cada peça é um passo em direção a um horizonte mais seguro." Anedotas das fases de teste da Fisga de Davi são repletas de contos de desafios transformados em triunfos. Uma dessas histórias fala de uma tempestade de areia inesperada durante uma fase crítica de teste no deserto do Negev. A visibilidade estava quase zero. No entanto, o radar avançado do sistema, desenvolvido em parceria com a Elta Systems, conseguiu travar e interceptar o alvo, ganhando o apelido de Falcão do Deserto entre os engenheiros. Além de suas maravilhas técnicas, a Fisga de Davi se destacou como um símbolo de colaboração internacional. O vínculo entre as equipes de defesa israelenses e americanas era profundo. Refeições compartilhadas, contos culturais trocados e respeito mútuo transformaram uma parceria profissional em um laço familiar. Disse que durante uma sessão de trabalho noturna, um engenheiro americano apresentou seus colegas israelenses a arte de fazer s'mores, arrancando risadas e formando memórias. Enquanto a Fisga de Davi foi desenvolvida principalmente para a defesa, sua influência se estendeu à academia. Universidades em Israel viram um aumento nas inscrições para cursos de defesa e aeroespacial, com estudantes inspirados pelas tecnologias de ponta exibidas por sistemas como a Fisga de Davi. A professora Leah Goldstein, do Instituto Technion, uma vez refletiu: "Testemunhar mentes jovens tão inspiradas por um sistema de defesa é ver esperança para um futuro de inovação contínua." Uma curiosidade menos conhecida sobre a Fisga de Davi reside em seus algoritmos de software. Alguns dos algoritmos de trajetória preditiva foram inspirados por padrões na natureza, particularmente os padrões de voo de aves migratórias. As aves, com sua habilidade inata de navegar vastas distâncias com precisão, tornaram-se uma musa inesperada para um sistema de defesa de mísseis. Ao longo de sua jornada, a Fisga de Davi foi mais do que apenas uma peça de maquinário de defesa. Era um farol de esperança, um testemunho da engenhosidade humana e um reflexo da determinação de Israel em proteger seus céus e seu povo. O major-general Eyal Zamir, refletindo sobre a importância do sistema, comentou em um encontro em Jerusalém: "Assim como a humilde Fisga de Davi protegeu um futuro rei, nossa Fisga de Davi permanece de guarda, garantindo um futuro pacífico para nossa nação." Ecos do campo de batalha invisível. A dança de Israel com sombras eletrônicas. Ao amanhecer sobre o Mediterrâneo, as paisagens de Israel pulsavam não apenas com os ritmos da vida cotidiana, mas também com as ondas invisíveis de sinais eletrônicos. O campo de batalha moderno não se trata apenas de tanques, aeronaves ou infantaria. Está cada vez mais sobre o invisível, o intangível, o eletrônico. E neste reino da guerra invisível, Israel orquestrou magistralmente um balé de bloqueio, avanços em radar e contramedidas. As raízes da jornada de guerra eletrônica de Israel remontam à década de 1960. Era uma época de tensões da Guerra Fria, corridas espaciais e o zumbido nascente da tecnologia de computadores. Neste cenário global, um jovem engenheiro chamado Yitzhak Sharvit, estacionado em uma base secreta no deserto de Negev, começou a experimentar com técnicas iniciais de bloqueio. Mal sabia ele que seu trabalho lançaria as bases para o legado de guerra eletrônica de Israel. A Guerra do Yom Kippur, de 1973, foi um momento decisivo na narrativa de defesa de Israel. Com adversários implementando sistemas de radar avançados, Israel percebeu a importância crítica de não apenas se esquivar, mas também enganar esses olhos eletrônicos. As lições deste conflito aceleraram os programas de guerra eletrônica de Israel.
levando ao desenvolvimento de dispositivos de bloqueio sofisticados e iscas. Até a década de 1980, as capacidades de guerra eletrônica de Israel haviam crescido exponencialmente. Histórias da Operação Perna de Madeira, um ataque aéreo ousado em 1985, narram como aeronaves israelenses, equipadas com equipamentos de bloqueio de ponta, conseguiram iludir sistemas de radar inimigos sofisticados, atingindo alvos com precisão inigualável. O major-general Amos Yadlin, refletindo sobre a operação, comentou em Tel Aviv: "Na Sinfonia da Guerra, as medidas eletrônicas são as harmonias não cantadas, mas cruciais. No entanto, a guerra eletrônica não era apenas sobre ofensiva, era igualmente sobre defesa." A década de 1990 viu Israel focar no desenvolvimento de sistemas que pudessem proteger seus ativos de ameaças eletrônicas. Uma dessas maravilhas era o Escudo do Céu, um sistema aéreo projetado para proteger aeronaves de ameaças de mísseis, confundindo os sistemas de mira inimigos. Anedotas de sua fase de testes estão repletas de histórias de mísseis desviando de curso, como se enfeitiçados por um feiticeiro invisível. Uma curiosidade na jornada de guerra eletrônica de Israel foi o Pardal Silencioso. Esse enigmático dispositivo, rumores de ter sido desenvolvido no início dos anos 2000, dizia-se que emitia ondas eletrônicas que podiam pacificar até as ameaças eletrônicas mais agressivas. Embora muito sobre o Pardal Silencioso permaneça envolto em mistério, sua própria existência mostra a busca incansável de Israel pelo domínio eletrônico. No meio das sombras da guerra eletrônica, histórias humanas de engenhosidade e determinação brilham intensamente. Contam-se histórias de Rivka Cohen, uma brilhante matemática de Haifa que desenvolveu algoritmos que podiam prever e contrariar ameaças eletrônicas em tempo real. Seu trabalho, frequentemente descrito como poesia matemática, desempenhou um papel crucial no aprimoramento dos mecanismos de defesa eletrônica de Israel. Ao longo de sua odisseia de guerra eletrônica, Israel foi guiado pela filosofia de que, na era da tecnologia, o domínio sobre o espectro eletrônico é tão crucial quanto o domínio sobre a terra, mar ou ar. O Dr. Eli Fisher, um pioneiro na tecnologia de radar, uma vez refletiu durante uma palestra no Instituto Technion: "O campo de batalha eletrônico é como um jogo de xadrez. Você tem que antecipar os movimentos do seu oponente, pensar vários passos à frente e sempre estar pronto para se adaptar." Sussurros de areia. A dança de Israel com a ira do deserto. No abraço expansivo do Negev, onde as areias douradas se estendem até onde os olhos podem ver e onde o sol arde com ferocidade implacável, contos de valor, inovação e sobrevivência foram gravados pelos ventos do tempo. Para Israel, o deserto não é apenas uma característica geográfica, é um crisol, um desafio e um testemunho do espírito indomável da nação. A história começa após a declaração de independência de Israel em 1948. A jovem nação se viu enredada em batalhas em várias frentes, com a extensão árida do Negev sendo um teatro crítico. As primeiras forças de defesa israelenses, lideradas pelo visionário Ariel Sharon, enfrentaram não apenas o poder dos exércitos inimigos, mas também o temperamento implacável do deserto. Sharon, refletindo sobre aqueles primeiros dias, durante um encontro em Beersheba em 1965, comentou: "O deserto não cede facilmente, mas nós também não. A escassez de água, as flutuações extremas de temperatura e os terrenos traiçoeiros tornaram a guerra no deserto uma empreitada assustadora. No entanto, foi nessas mesmas dificuldades que Israel viu oportunidades para a inovação. A década de 1950 presenciou o desenvolvimento dos veículos Raposa do Deserto. Construídos sob medida para as paisagens do Negev, esses veículos ágeis podiam atravessar dunas e vales com uma agilidade que desmentia sua robustez. Contam-se histórias de comboios da Raposa do Deserto superando patrulhas inimigas, suas trilhas desaparecendo nas areias movediças, deixando perseguidores confusos e admirados. Mas os desafios do deserto não eram apenas sobre mobilidade. O calor abrasador representava uma ameaça tanto para o homem quanto para a máquina. Surge então a doutora Yael Zohar, pioneira em engenharia bioclimática. Na década de 1970,
Ela liderou um projeto que levou à criação dos trajes do deserto, uniformes projetados para regular a temperatura corporal, garantindo que os soldados pudessem operar eficientemente até nas condições mais severas. Anedotas de soldados narram como esses trajes, muitas vezes chamados jocosamente de capas mágicas de Zohar, tornavam o calor insuportável do deserto quase confortável. A noite no deserto, com suas temperaturas em queda, trouxe seu próprio conjunto de desafios. A solução? Olhos noturnos. Uma série de dispositivos de imagem térmica e infravermelha desenvolvidos na década de 1980. Essas ferramentas transformaram a paisagem noturna do deserto de um véu de escuridão em uma tela de clareza. O major Eli Cohen, durante uma operação noturna na península do Sinai, brincou uma vez: com estes, vemos os segredos do deserto. No entanto, o deserto não era apenas um reino de guerra, era também um professor. Soldados falavam do Código do Deserto, um conjunto não escrito de princípios de sobrevivência passados através de gerações. Um desses princípios era a arte de escutar as areias. Uma velha história beduína narrava como o deserto, se ouvido atentamente, sussurrava avisos de tempestades iminentes ou movimentos inimigos. Além dos contos de tecnologia e táticas, o Negev testemunhou momentos de profunda humanidade. Há histórias de soldados inimigos, perdidos e desidratados, sendo resgatados por patrulhas israelenses. Na vastidão do deserto, as animosidades frequentemente davam lugar a lutas humanas compartilhadas. O capitão Amir Levy, relembrando um incidente durante a Guerra dos 6 Dias, refletiu: no coração do deserto, somos todos apenas nômades buscando sombra. Guardião de Aço, o conto do troféu e os titãs que ele protege. No vibrante tecido das inovações de defesa de Israel, existe um fio cintilante com brilho inigualável. O sistema de proteção ativa troféu. Não apenas um guardião, mas um salvador silencioso. O conto do troféu é um de determinação, engenhosidade e a busca incansável para proteger os behemoths do campo de batalha. Nossa história começa no início dos anos 2000, uma época em que titãs blindados como o Merkava percorriam as paisagens, seu poder inquestionável. Mas os ventos da mudança carregavam sussurros de novas ameaças, mísseis anti-tanque sofisticados que podiam perfurar até a armadura mais espessa. A necessidade da hora não era apenas escudos mais grossos, mas mais inteligentes. Entra o Dr. Oren Gutfeld, um visionário na Rafael Advanced Defense Systems, inspirado pela agilidade das raposas do deserto que podiam instintivamente desviar de ameaças. O Dr. Gutfeld sonhava com um sistema que pudesse prever e contra-atacar mísseis vindouros. Até 2005, o primeiro protótipo do troféu nasceu. Diferente da armadura passiva, o troféu era um guardião proativo. Usando radar avançado, ele podia detectar ameaças, calcular sua trajetória e liberar uma explosão de contramedidas, neutralizando a ameaça antes que pudesse atacar. O verdadeiro metal do troféu foi testado durante um exercício no deserto de Negev em 2010. Enquanto o sol pintava os céus com tons de ouro e carmesim, um Merkava, equipado com o troféu, permanecia na vasta extensão. À distância, um míssil rugia, seu alvo claro. Soldados assistiam com respiração suspensa enquanto o troféu entrava em ação, interceptando o míssil em um balé de precisão e poder. O tanque permaneceu intacto, seu guardião tendo passado no teste com cores vivas. Mas o mundo real não era um ambiente controlado. Os confrontos na fronteira de Gaza em 2011 foram o cadinho onde o troféu mostrou seu poder. Em um momento de parar o coração, um míssil travou em um tanque das IDF. O radar do troféu, zumbindo como um falcão vigilante, detectou a ameaça. Em milissegundos, contramedidas foram implantadas e o míssil foi neutralizado no ar, sua fúria extinta. A tripulação do tanque, percebendo a gravidade do momento, cunhou uma frase que ressoaria em círculos de defesa: sob a guarda do troféu, somos invencíveis. Histórias da eficácia do troféu se espalharam como fogo. Delegações internacionais visitaram Israel, seu interesse despertado. Circula uma história sobre um general russo, conhecido por seu comportamento estoico, que ao testemunhar as capacidades do troféu, exclamou em admiração: não é apenas tecnologia, é magia. No entanto,
A jornada do troféu não estava isenta de desafios. As primeiras versões enfrentaram problemas com falsos alarmes, levando a alguns momentos de arrepiar os cabelos. Uma anedota fala da capitã Yael Levi, comandante de um tanque, que durante uma patrulha rotineira perto das colinas de Golã, enfrentou múltiplos alertas do sistema. Confiando em seus instintos em vez da tecnologia, ela manobrou seu tanque para fora de perigo, evitando por pouco uma emboscada. Seu feedback levou a refinamentos cruciais do sistema, reforçando a sinergia entre homem e máquina. O impacto do troféu não era apenas tático, era psicológico. Saber que seus corcéis blindados eram guardados por um sistema tão avançado impulsionava o moral das tripulações de tanques. O tenente-general Moshe Ya'alon, refletindo sobre a influência do troféu, uma vez disse em uma exposição de defesa em Tel Aviv: "A verdadeira defesa não é apenas sobre metal e máquinas, é sobre o espírito dos guerreiros. O troféu fortalece ambos." Sombras de valor, os ecos silenciosos do Sayeret Matkal. No coração de Israel, onde antigas histórias de heroísmo se fundem perfeitamente com proezas modernas de bravura, existe um grupo tão elite que sua mera menção provoca ondas de reverência. Eles são os guerreiros silenciosos, as sombras do valor, os membros do Sayeret Matkal. Fundado em 1957 pelo visionário Avraham Arnan, um oficial de inteligência com uma previsão que transcendeu seu tempo, o Sayeret Matkal foi concebido não apenas como uma unidade, mas como uma ideia. Uma ideia de que no âmbito da defesa, às vezes a força reside na discrição, o poder na precisão e o valor na vigilância. Arnan, refletindo sobre a criação da unidade durante um encontro secreto em Jerusalém, sussurrou palavras que se tornariam lendárias. "Nós somos o eco silencioso do coração de Israel." Os campos de treinamento do Sayeret Matkal, envoltos em mistério, estão aninhados nas colinas da Judéia. Aqui, terrenos acidentados tornam-se salas de aula, e o sol implacável do deserto, um professor rigoroso. Recrutas passam por um treinamento rigoroso, tanto físico quanto mental. Uma história frequentemente contada fala de um jovem recruta chamado Eliav, encarregado de navegar por terrenos traiçoeiros com uma bússola quebrada. Imperturbável, Eliav usou as estrelas como seu guia, completando a missão com uma audácia que deixou até instrutores experientes admirados. Mas a lenda do Sayeret Matkal não é construída apenas no treinamento. Suas operações no mundo real são como contos de espionagem cinematográfica. A Operação Primavera da Juventude, realizada em 1973, viu uma pequena equipe se infiltrar profundamente em território inimigo, seus rostos disfarçados mesclando-se perfeitamente com os locais. Sua missão, a eliminação de figuras-chave responsáveis pelo massacre das Olimpíadas de Munique. Seu sucesso? Absoluto. No entanto, além das missões e dos elogios, são as histórias humanas que definem o Sayeret Matkal. Histórias como a de Yoni Netanyahu, o irmão mais velho do futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Um comandante com um espírito indomável, a liderança de Yoni durante a ousada operação de resgate em Entebbe em 1976 permanece gravada na história. Suas cartas, repletas de reflexões sobre dever e sacrifício, revelam uma alma tão poética quanto corajosa. Em uma delas, ele refletiu: "A vida é tecida com delicados fios de dever, amor e sede de ação. Nós, nas sombras, abraçamos todos eles." Curiosidades sobre o Sayeret Matkal são abundantes. Você sabia que seu emblema, uma espada dentro de um escudo, foi inspirado por uma antiga moeda descoberta nas ruínas de Massada? Ou que muitos de seus membros, após seu serviço, encontraram sucesso em diversos campos, desde startups de tecnologia a vinícolas, incorporando o espírito de versatilidade no qual são treinados. A influência do Sayeret Matkal transcende fronteiras. Unidades internacionais de forças especiais frequentemente buscam aprender com suas táticas. Uma anedota fala de um oficial do SAS britânico em uma visita secreta a Israel que ficou tão impressionado com as técnicas do Sayeret Matkal que comentou: "Eles não apenas pensam fora da caixa, eles a redefinem." Nos cafés movimentados de Tel Aviv, onde a vida cotidiana vibra com energia, sussurros sobre o Sayeret Matkal frequentemente flutuam. Contos de seu valor, contados em tons baixos, tornam-se lendas modernas.
Uma história favorita entre estas é a de um operativo solitário, codinome O Fantasma, que se infiltrou nas linhas inimigas, recuperou informações críticas e desapareceu. Tudo em uma noite, deixando para trás nada além de um legado. Sentinelas de areia e pedra, o véu tecnológico de Israel. Em uma terra onde antigas muralhas de pedra sussurram histórias de eras passadas, Israel teceu uma nova narrativa, uma que mescla a ancestral necessidade de segurança com o brilho da tecnologia moderna. Esta história não é de fortalezas imponentes ou guardas valentes, mas dos sentinelas invisíveis que permanecem vigilantes ao longo das fronteiras de Israel. A década de 1970 marcou o início dessa jornada tecnológica. Com as crescentes tensões de fronteira, Israel reconheceu a necessidade de uma abordagem de segurança que transcendesse meras patrulhas e torres de observação. Yosef Tekoa, diplomata e visionário, refletiu durante uma assembleia do Knesset em 1974. Nossas fronteiras não são apenas linhas em um mapa, são entidades vivas. Precisamos fazer com que respirem, vejam e sintam. Atendendo a esse chamado, nasceu o projeto da cerca inteligente. Mas esta não era uma cerca qualquer. Infundida com sensores, câmeras e detectores de vibração, ela podia detectar o mais leve toque ou o intruso mais furtivo. Aninhada ao longo da fronteira com o Líbano, essa cerca tornou-se o observador silencioso de Israel, seus olhos e ouvidos atentos a cada sussurro e movimento. No entanto, os desafios impostos pelas fronteiras eram multidimensionais. A faixa de Gaza, com sua intrincada rede de túneis, exigia uma solução que fosse profunda. Surgem então os sentinelas subterrâneos, uma série de sensores sísmicos capazes de detectar atividades subterrâneas. Implementados no início dos anos 2000, esses sensores transformaram o labirinto subterrâneo em uma tela de clareza. Uma anedota de um oficial de patrulha de fronteira, o capitão Avi Ronen, captura a essência dessa transformação. Ele uma vez comentou: "Com esses sensores, a própria terra canta para nós, revelando seus segredos. Mas e quanto às vastas extensões, os trechos de deserto onde as dunas de areia se deslocam e onde a vigilância do solo apresenta desafios?" A resposta estava nos céus. Até a década de 1990, Israel havia implementado uma intrincada rede de balões de vigilância. Flutuando graciosamente, equipados com câmeras de alta resolução, esses balões se tornaram os olhos de Israel no céu. Há uma história frequentemente compartilhada nos acampamentos do Negev sobre como um desses balões, apelidado de Elijah pelas tropas, uma vez detectou um camelo solitário a quilômetros de distância, levando a uma perseguição humorística enquanto os oficiais tentavam determinar se era um local perdido ou um ardil astuto. Por trás dessas maravilhas tecnológicas estavam mentes brilhantes, inovadores que dedicaram suas vidas à segurança de Israel. Uma dessas figuras era a Dr. Naomi Ehrlich, engenheira de Haifa. Seu trabalho em aprimorar a sensibilidade dos sensores de fronteira lhe rendeu o apelido de A Sussurradora. Refletindo sobre sua jornada durante uma conferência de tecnologia em Tel Aviv, ela compartilhou: "No caos do mundo, são os sons mais suaves que muitas vezes carregam as histórias mais profundas." No entanto, a segurança de fronteira não era apenas sobre dissuasão, também era sobre conexão. Histórias abundam de como essas tecnologias, em várias ocasiões, ajudaram a salvar vidas. Como na vez em que câmeras térmicas ao longo da fronteira com a Jordânia detectaram um grupo de caminhantes perdidos, suas assinaturas de calor corporal brilhando como faróis na fria noite do deserto, levando a um resgate oportuno. As fronteiras de Israel, com sua amalgamação de paisagens antigas e tecnologia de ponta, permanecem como um testemunho da resiliência e inovação da nação. Elas ecoam as palavras de David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, que certa vez observou: "No deserto de areia e pedra, nossa verdadeira força não reside em muros, mas em nossa capacidade de ver, sentir e proteger." Guardiões do Azul Profundo, a Odisseia de Israel na maestria naval. Além das extensões áridas e antigas cidadelas, a narrativa de Israel se estende para a vastidão do Mediterrâneo. Aqui, sob a dança das ondas e o abraço do azul profundo, jaz um conto de proeza naval,
de submarinos silenciosos, barcos de patrulha vigilantes e a incessante busca pela dominação marítima. Nossa jornada começa na década de 1950, um tempo em que a jovem marinha de Israel estava encontrando seu caminho. A nação compreendia que sua sobrevivência não estava apenas atrelada à terra, mas estava intrinsecamente ligada às águas que acariciavam suas costas. O almirante Yohai bin Nun, um visionário de seu tempo e um dos pioneiros da Força Naval de Israel, foi ouvido refletindo na base naval de Haifa. Nosso destino não está apenas esculpido em pedra, está gravado nas correntes do mar. Até a década de 1970, a marinha israelense deu um salto significativo com a aquisição de seus primeiros submarinos da Grã-Bretanha. Apelidados de Classe Gal, esses predadores silenciosos do profundo se tornaram a personificação da discrição e estratégia. Uma anedota daqueles primeiros dias fala de um exercício de treinamento onde um submarino Gal não detectado infiltrou-se em uma frota de navios aliados, mostrando sua proeza em operações secretas. O exercício, embora apenas um treino, enviou ondas pela comunidade naval sobre as capacidades submarinas emergentes de Israel. No entanto, os mares não estavam sem desafios. A ameaça de mísseis inimigos visando navios navais exigia inovação. Surge então o C-Dome, uma adaptação do domo de ferro, especificamente adaptado para navios navais. Implementado no início dos anos 2000, o C-Dome se posicionou como um sentinela, seu radar varrendo os céus, pronto para interceptar qualquer ameaça. A capitã Miriam Levinsky, ao relembrar a primeira interceptação bem-sucedida do sistema durante um confronto perto da costa de Gaza, comentou: "Com o C-Dome, nossos navios não apenas navegam, eles voam." As águas costeiras também testemunharam a agilidade dos barcos de patrulha de Israel. Os barcos rápidos de patrulha da classe Dvora, introduzidos na década de 1980, tornaram-se o flagelo dos adversários, tentando infiltrações secretas. Esses vasos ágeis, com seus sistemas de navegação de última geração, podiam deslizar pelas águas, interceptando ameaças com precisão inigualável. Uma história frequentemente compartilhada nos círculos navais é do tenente Daniel Rothman, que durante uma noite tempestuosa manobrou seu barco Dvora através de águas traiçoeiras para frustrar uma tentativa de infiltração. Seus atos heróicos lhe renderam o título de Cavaleiro da Tempestade entre seus pares. Por trás dessas maravilhas marítimas estavam os heróis não cantados, os engenheiros e inovadores. Nomes como Dr. Eitan Shalom, o cérebro por trás de muitos dos sistemas de defesa naval de Israel, vêm à mente. Dr. Shalom, em uma rara entrevista nos anos 90, compartilhou sua filosofia: "O mar é imprevisível, sempre em mudança. Nossas inovações devem estar sempre 2 passos à frente." No entanto, em meio aos contos de tecnologia e táticas, o Mediterrâneo testemunhou momentos de profunda camaradagem. Histórias abundam de marinheiros israelenses resgatando pescadores de nações vizinhas, de refeições compartilhadas em alto mar e de melodias que transcendiam fronteiras. Como o almirante Gideon Haas, veterano de muitas operações navais, uma vez disse durante um encontro em Ashdod: "Em terra, podemos ser divididos por fronteiras, mas no mar, somos unidos pelas ondas." Os campos de batalha, as vinhas, a odisseia de duplo uso de Israel. Entre as colinas ondulantes de Israel, onde antigos olivais são testemunhas do tempo, um tipo diferente de evolução vem se desdobrando silenciosamente. É a jornada das inovações, nascidas no crisol da pesquisa militar, encontrando seu caminho na vida cotidiana dos civis, transformando campos tão diversos quanto a agricultura e a medicina. A história começa no final dos anos 60, uma época de fervor e fortitude. Israel, sempre na vanguarda das inovações de defesa, embarcou em numerosos projetos de pesquisa. Mal sabiam eles que esses esforços militares semeariam as sementes para revoluções civis. Dr. A. Yael Cohen, uma pesquisadora proeminente na unidade tecnológica das Forças de Defesa de Israel naquela época, uma vez refletiu: "Em nossa busca por defesa, muitas vezes tropeçamos no inesperado, soluções para a vida." Na década de 70, os desertos de Israel testemunharam uma dessas descobertas serendipitas. Pesquisas militares sobre tecidos duráveis para tendas
levaram ao desenvolvimento de um material que poderia conservar a umidade e resistir ao sol árido do deserto. Este material foi logo adaptado para uso agrícola, dando origem ao agora renomado sistema israelense de irrigação por gotejamento. O deserto do Negev, outrora estéril, começou a florescer com vinhas e pomares, um testemunho dos frutos inesperados da pesquisa militar. No entanto, a odisseia não parou nos campos. Os corredores dos movimentados hospitais de Tel Aviv testemunharam outra transformação. Pesquisas militares sobre tecnologias a laser, inicialmente destinadas à orientação de mísseis, encontraram um aliado inesperado: os oftalmologistas. Dr. Eliezer Avrahami, pioneiro em cirurgia ocular a laser, lembra-se de sua surpresa ao perceber o potencial dessa tecnologia. Foi como se os céus se abrissem, revelando um raio de esperança para inúmeros pacientes. Ele comentou durante uma conferência médica em Jerusalém. As ondas dessas inovações de duplo uso alcançaram até mesmo os domínios da comunicação digital. No início dos anos 2000, algoritmos militares projetados para comunicação segura foram adaptados para uso civil, abrindo caminho para algumas das startups tecnológicas pioneiras de Israel. Uma dessas empresas nasceu em uma garagem em Haifa por uma ex-oficial de comunicações militares, Miriam Lior. Hoje, sua empresa é líder global em transações digitais seguras. No entanto, a jornada dessas inovações muitas vezes foi repleta de desafios e momentos serendipitosos. Anedotas abundam de encontros casuais que levaram a avanços, como a vez em que o engenheiro militar Dan Havid, enquanto saboreava um café em um café de Jerusalém, por acaso ouviu uma conversa entre agricultores lamentando perdas de colheitas. Seus insights sobre imagem térmica, destinados a operações militares noturnas, logo se transformaram em uma tecnologia capaz de detectar doenças em culturas, salvando inúmeras colheitas. Por trás de cada uma dessas inovações estavam indivíduos cujas vidas estavam entrelaçadas com suas pesquisas. Figuras como o Dr. Isaac Heuven, cujo trabalho em próteses militares, inspirado pelas lesões de seu irmão durante a Guerra do Yom Kippur, levou a avanços na tecnologia de próteses civis. Refletindo sobre sua jornada, Dr. Heuven compartilhou palavras que ressoaram em vários setores. No coração da adversidade reside a semente da inovação. À medida que os capítulos da saga tecnológica de Israel se encerram, ficamos admirados com uma narrativa que abrange milênios, de antigas cidadelas a inovações de ponta. Uma terra onde o espírito do rei Davi ressoa no zumbido da maquinaria moderna, onde o deserto sussurra contos de heróis de outrora e pioneiros de hoje. Nas palavras do visionário David Ben-Gurion, para ser realista, você deve acreditar em milagres. De fato, no coração de Israel, entre os ecos da história, os milagres da inovação continuam a se desdobrar, tecendo um conto de resiliência, engenhosidade e uma busca incessante por um amanhã mais seguro.